9h02, conforme anunciamos, já está conosco aqui nos estúdios, na sequência das entrevistas com os pré-candidatos à presidência da República. Estamos recebendo o senador Álvaro Dias do Podemos. Tudo bem, senador? Bom dia, obrigado pela gentileza. Bom dia, um prazer estar com vocês. É muito bom debater o Brasil numa hora crucial para o nosso futuro. E aqui conosco a Vera Magalhães, professor Vila Denise. Quer começar, Vera? Vamos lá, senador, o senhor era do PSDB até outro dia e mudou para o Podemos. Muito na expectativa de ser candidato a presidente por falta de espaço no PSDB. Eu queria saber, o senhor saiu do partido só por uma circunstância política e eleitoral ou por alguma outra razão? Não foi a primeira vez que eu mudei. Eu mudei várias vezes, mudei de siglas, não de partidos. Chegou a ser expulso do PSDB pelo Zé Aníbal naquele rolo? Sim, também houve uma expulsão. Na verdade, eu mudei várias vezes de siglas à procura de um partido. Porque nós não temos partidos no Brasil, temos siglas para registro de candidaturas, aliás, uma fábrica de siglas alimentada pelo fundo partidário, que é dinheiro público. Mudei muitas vezes para não mudar de lado, ou para não negar as minhas próprias convicções. Quando fui expulso, você conhece o fato, porque queria a instalação de uma CPI para investigar corrupção no governo, que era do meu partido. Portanto, sempre inconformado, sempre contestador. Eu sempre contestei esse sistema político vigente, né? Mudei várias vezes à procura de um partido que não encontrei. Agora me encontro no movimento chamado Podemos, que só se tornará partido um dia se nós fizermos a reforma política, porque com esse sistema vigente é impossível a construção de partidos de verdade, partidos programáticos. O que temos hoje é a anarquia partidária. Aliás, segundo a Operação Lava Jato, alguns partidos se transformaram em organizações criminosas. Esta é a razão da inquietude, do desconforto e da mudança constante que ocorreu. Em relação à última mudança do PSDB, foi em função de discordância. A gota d'água foi a discordância no processo de impeachment, porque eu desejava o impeachment completo. O que defendia era o impeachment de Dilma e Temer. O PSDB preferiu abraçar-se ao PMDB para garantir o impeachment apenas de Dilma. E depois tivemos um impeachment de Dilma pela metade, porque está escrito na Constituição, na legislação, não é, que a decorrência do impeachment é a suspensão dos direitos políticos, e nem isso tivemos. Portanto, não tivemos nem mesmo o impeachment completo. Mas a gota d'água para que deixasse o PSDB foi exatamente a discordância em relação ao processo de impeachment. Mas aí o senhor, desculpa, só para eu complementar a pergunta, o senhor fala em fábrica de siglas, que foi em busca de um partido, no entanto, o Podemos, que pode não ser uma sigla, pode ter trocado por uma palavra, mas na verdade é um retrofit do PTN, um partido fisiológico, comandado pela Renata Abreu, e que agora filiou um monte de gente na janela partidária, que segue, portanto, a mesma lógica dos outros partidos. Quanto mais deputado, melhor, para ter mais direito ao fundo partidário. Isso não é uma incongruência, senador? Então, só se eu ficasse sem partido, e nós não temos essa possibilidade. Não tem nenhum bom, é isso? Não existe essa possibilidade. Mas ocorre que a mudança para Podemos é a manifestação de vontade política de seguir outro rumo, e não da tradição partidária brasileira. O Podemos nasce dessa experiência europeia, exatamente em função do desgaste de partidos políticos também lá. Ocorre que aqui o desgaste é maior. Eu disse com toda franqueza, ainda não é um partido. Pode ser. Se nós tivermos a adesão durante a janela de parlamentares, essa adesão não se deu num balcão de negócios, porque o fundo partidário e o fundo eleitoral do nosso partido, do Podemos, é muito pequeno. Ao contrário do que ocorreu em outros casos, né, em que o balcão de negócios se instalou para a adesão de parlamentares.
E os parlamentares do Podemos, quase todos são de primeiro mandato, não é? Então, nós estamos iniciando um processo de construção. E eu tenho tido a sinceridade de dizer, não sei se dará certo. Pode dar certo, pode se tornar um partido, mas vamos depender da reforma política. Assim como a sua candidatura, seria uma candidatura mais em protesto, senador? Olha, eu posso afirmar que é uma candidatura do inconformismo. Aliás, os conformados não escrevem história e não promovem mudanças. Eu sempre fui inconformado em relação ao sistema vigente. Eu conheci esse monstro nas suas entranhas e por isso eu acho que eu tenho o dever de combatê-lo de forma mais efetiva. É a primeira oportunidade que eu tenho de combatê-lo efetivamente. Não apenas no discurso, mas com uma proposta que para muitos é inviável. E eu até respeito esta posição. Quando eu falo em refundação da República, aqui está um historiador que sabe e escreve e nos lembra que a República nasceu com um gravíssimo defeito de origem, com o estado distante da sociedade, que nos levou a Canudos, né, a tragédia de Canudos, e nós estamos chegando a 130 anos da República, a 120 anos de Canudos, e temos uma república que mais parece um império, porque a sensação que passa é que uma minoria assalta o poder, explora o esforço coletivo para preservar os seus elitismos, os seus privilégios. Agora, senador, abrindo portas para a corrupção, para o enriquecimento ilícito de muitos, como revela a Operação Lava Jato. Então, a refundação da República não é um slogan de campanha, não é uma frase solta. Mas esse é um projeto maior, de longo prazo. Agora, em relação à sua candidatura, como alavancar essa candidatura? E, na prática, ela acaba dividindo mais o que seria o centro. Então a gente está vendo a eleição caminhar para um extremismo de esquerda e direita que pode chegar no segundo turno. Há uma grande preocupação em relação a isso, até do ponto de vista de gestão da economia depois, e o senhor sabe que o senhor divide esse meio de campo. Há possibilidade de alianças, há possibilidade de de se viabilizar uma candidatura com mais força para chegar ao segundo turno. Como é que o senhor se coloca? Ou seria uma meta de prazo maior? É possível afirmar que divide, mas também dá para afirmar que pode estabelecer convergência, coesão. Vai depender do eleitor. Porque nós estamos ainda num período anterior à relação direta do eleitor com os candidatos. Nós não chegamos, eu poderia exemplificar, nós estamos falando no andar de cima, por enquanto não chegamos no andar de baixo, estamos falando mais para o público formador de opinião, ainda não avançamos para atingir o grande público, e por isso as pesquisas hoje, elas pouco significam no quesito intenção de voto, elas podem representar muito no quesito rejeição, porque a obra feita, né, a rejeição já aconteceu, é passado e presente, a intenção de voto é futuro. Portanto, como diziam aí, que a política é como a nuvem, né, hora está aqui, hora está ali, a intenção de voto ela se alterna em função das circunstâncias que podem ocorrer. Eu acredito na inteligência das pessoas. Procuramos fazer a leitura daquilo que achamos correto, seja a aspiração nacional, e nesta eleição, mais do que as estruturas, prevalecerá a história, o passado e a experiência adquirida, se positiva ou negativa. É o que a pesquisa disse, né? Ao contrário do que alguns imaginavam que seria a eleição para o outsider, quando se fez pesquisa, Datafolha e Ibope, se revelou que o eleitor tem como requisito básico para a sua escolha a experiência administrativa e o passado limpo dos postulantes. Mas pré-candidato, eu não sei se eu não concordaria com o senhor que o Bolsonaro lidera e não tem nenhum passado administrativo e nenhuma estrutura partidária, e é um fenômeno até o momento de pesquisa, não sei. É por isso que eu estou dizendo que as pesquisas hoje na intenção de voto pouco significam, porque
o público terá o conhecimento da realidade de cada postulante durante o debate eleitoral. Mas se de lembrar, essa eleição, apesar de não ser solteira, lembra um pouco 89, Exato. Collor já nessa época já estava em primeiro nas pesquisas. Mas vamos lá, o senhor tinha falado sobre a questão de partidos que o senhor fez parte. Eu listei alguns só e não acabei, hein? MDB, PMDB, PST, PP, PSDB, PDT, PV, Podemos... Quer dizer, o senhor está à procura de um partido já faz algum tempo. Muito tempo. Faz muito tempo. 42 anos. 42 anos. Essa procura está um pouco infrutífera. Agora, deixa eu perguntar uma questão para o senhor. Sinceramente, claro que o senhor vai responder de outra forma, mas eu estou... O senhor não tem chance de ser eleito presidente da República, nem de chegar ao segundo turno e dificilmente terá 2 dígitos e tal. Olha, entre a sua opinião e do Carlinhos Vidente, eu prefiro a do Carlinhos Vidente. Porque ele já acertou muita coisa. No dia de 7 de outubro... E eu não sei ainda o que você acertou até agora. Vamos lá, no dia 8 mas eu sei que a pergunta é uma provocação, mas vou me manter calmo aqui. Nós conversamos com o senhor e com o Carlinhos Vidente, se possível. Tá certo. Conversamos, porque se caso ocorra, eu posso aqui falar com o senhor pro Carlinhos Vidente, o prédio é alto, eu pulo até lá embaixo. Agora, ele disse que o senhor olha lá, ele vai pular, hein? Ele vai pular. Eu quero entender. Escreva aí que ele vai pular. Vamos ver. O que me chama a atenção é o seguinte, que eu fui pensando na política brasileira. Já que não é uma eleição, se eu fosse um parlamentarista, se eu fosse líder de um partido, o senhor seria candidato a primeiro-ministro, puxaria a chapa do seu partido, tudo bem, o senhor apresentaria um programa para o país. Porém, no presidencialismo, com as características do Brasil, as suas chances são remotíssimas, tal. O senhor está fazendo campanha para o governo do Paraná daqui 4 anos, é isso? Né? Daqui 4 anos. O senhor já foi governador, né? Eu te posso segurar uma coisa, daqui 4 anos, eu estarei concluindo o mandato de presidente da República e encerrando a minha trajetória política. O senhor é contra a reeleição, então? Sou contra a reeleição. Então, já que o senhor é tão otimista, o que difere o senhor de outros candidatos em termos de propostas, concretamente, né? Por exemplo, das questões que envolvem hoje o Brasil. Se o senhor tem esse otimismo tão grande, o que difere o senhor dos outros? O senhor é um candidato de direita, de centro ou de esquerda? Primeiro, eu só queria saber isso. O senhor se filiaria a que corrente? Olha, Vila, você é um historiador competente e sabe que nós estamos vivendo hoje um ambiente de esquizofrenia no debate político e ideológico. Fica difícil você carimbar alguém de extrema esquerda, de extrema direita, até em razão dessa anarquia partidária. Nós temos latifundiários no Partido Socialista, está lá escrito no programa a socialização dos meios de produção. E está lá um líder político vendo centenas de cabeças de gado pastando no seu latifúndio e lá está escrito socialização dos meios de produção. Então fica difícil carimbar o político hoje de centro, de esquerda, de direita. Ocorre que eu entendo que o eleitor brasileiro é pragmático e quer solução para os seus problemas. Aonde está a solução? Em alguns casos está à direita. Eu defendo, por exemplo, um Estado enxuto, econômico, não perdulário, moderno, eficiente, capaz de dar resposta às demandas sociais, utilizando os recursos corretamente. E afirmam que isso se trata de menos Estado e mais sociedade, porque quanto maior Estado, menos escola, menos posto de saúde, menos policiais na rua, menos hospitais, etc. Depende, porque na Itália tem uma grande presença do Estado, na escola, nos hospitais, na segurança pública. Isso não é uma regra universal. É evidente. A Europa, na França é uma condição, um pressuposto básico, indispensável para a eficiência. Porque, evidentemente, não é alargando as estruturas estatais em nome do fisiologismo político, para cooptar partidos políticos e votos no Congresso, que nós vamos oferecer condições ao Estado brasileiro de atender as demandas da população. Então, isso está à direita. Mas eu posso ir à esquerda buscar, obviamente, programas sociais que são fundamentais num país onde há um contraste gritante entre fortuna, entre riqueza e pobreza. Nós temos 52 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. É triste, é necessário pedir perdão ao povo brasileiro, os governantes, os políticos de modo geral, todos nós devemos pedir perdão ao povo desse país pelo fracasso retumbante da gestão pública. E eu não vou estabelecer de cadáver
político. O governo acertou em algum ponto nesses últimos... Só concluindo, eu estava dizendo que o povo brasileiro merece o pedido de perdão das autoridades, porque desgovernaram o país a ponto de fazer uma nação rica, uma nação injusta, com desigualdades gritantes, que são fatais para a infelicidade de milhões de brasileiros que hoje sobrevivem à custa de muito sacrifício. Eu acho que essa é a nossa responsabilidade, Vila. Quando nós apresentamos uma proposta que alguns consideram inviáveis, eu digo, a refundação da República é absolutamente imprescindível em relação ao nosso futuro. E se eu não acreditasse nesse projeto, se eu não acreditasse na possibilidade dessa ruptura, eu não seria candidato, eu não estaria aqui. Porque se eu não acreditasse nisso, eu estaria desacreditando do futuro do Brasil. Esse país não tem futuro se nós mantermos esse sistema político e esse sistema de governança promíscuo, que é fábrica de escândalos de corrupção, que é matriz de governos incompetentes. Certamente nós temos que refundar a República. Agora, senador... É evidente que isso passa por uma série de reformas. Aí é reforma do Estado, é reforma política, é reforma tributária, é reforma da Previdência, é reforma trabalhista, é reforma do sistema federativo. São reformas essenciais que configuram a tese da refundação da República, onde todos deveremos ser iguais perante a lei. Ok. Senador, o senhor perguntou, o Thiago perguntou para o senhor sobre o governo Temer, e o senhor fala aqui em redução do Estado. No entanto, na greve dos caminhoneiros, a sua participação beirou o populismo. O senhor defendeu intervenção na política de preços da Petrobras, chegou a fazer uma comparação ali entre o preço do dólar e o fato da maioria do combustível ser produzido aqui, defendeu a pauta dos caminhoneiros, e o que se vê agora no dia seguinte é que esse acordo resultou desastroso. O senhor não acha que faltou responsabilidade fiscal nesse momento? De forma nenhuma. Não é populismo você defender uma política de preços correta. A Petrobras é uma empresa estatal. É evidente que quem governa o país, quem preside o país, tem que se preocupar com a empresa, mas tem que se preocupar acima da empresa com o interesse nacional. Um presidente da República tem que ter visão global. O presidente decretou que cabe ao presidente da Petrobras aumentar o preço de combustível a hora que ele quiser, e aumenta todo dia, para tapar o buraco que foi aberto pela corrupção. Não foram os brasileiros que assaltaram a Petrobras. Por que os brasileiros terão que pagar o preço da corrupção? Nós podemos sim, como outros países produtores de petróleo fazem, praticar um preço compatível com o custo da exploração do nosso petróleo. Mas e o custo fiscal de se fazer esse acordo? Esse acordo foi feito porque o presidente da República não teve a capacidade de se antecipar aos fatos. A virtude maior, talvez, do governante é a sua capacidade de se antecipar a fatos. Desde 2015, os caminhoneiros estavam inquietos, desconfortáveis, irritados, revoltados, indignados, não conseguiam mais sobreviver. Saíam, faziam uma longa viagem, quando voltavam, não tinham o recurso para manter sua família, para comprar o pneu. O que o presidente Temer queria que os caminhoneiros fizessem? E o que deveria eu fazer como representante da população? Ficar ao lado de um governo que é incapaz de resolver problemas? Mas o senhor, como senador da República, se antecipou a esse problema de alguma maneira? Propôs alguma... O senhor, como senador da República, se antecipou a esse momento? Desde 2015, se você for no YouTube, você vai encontrar inúmeros discursos meus falando sobre esse assunto. E, inclusive, apresentando projeto. Nós alertamos o governo inúmeras vezes nos últimos 3 anos em relação à hipótese de uma paralisação total. Por quê? Os caminhoneiros me incluíram em vários grupos de WhatsApp. E eu passei a conhecer o dia a dia da tragédia que é andar pelas estradas do Brasil. E acompanhei esse movimento desde 2015 muito de perto. O governo sabia de tudo. Ocorre que o presidente Temer estava muito mais preocupado em reunir advogados de defesa para salvar o seu mandato do que reunir-se com representantes da sociedade para solucionar os seus problemas. Senador, qual seria a sua alternativa, o governo não tendo antecipado esse problema, quando explodiu mesmo a greve dos caminhoneiros e parou? Qual seria a sua opinião, a sua alternativa para uma solução? Eu não tiraria um centavo dos cofres públicos. Essa solução sairia da própria Petrobras.
que é evidentemente uma empresa que tem que ter lucro, embora seja estatal, mas tem que exercitar na sua plenitude a sua responsabilidade social. Não pode descuidar da sua responsabilidade social. E é possível praticar preços condizentes com o custo do barril de petróleo extraído aqui no nosso território e ter lucro. Mas lucro não é menor, não o lucro que aqui. querem ter. É possível ter lucro sem sacrificar a sociedade. Em outras nações isso ocorre. No último trimestre, nós tivemos o preço internacional do petróleo crescendo 23% em razão das sanções do governo americano ao Irã, do tensionamento no Oriente Médio e da redução da produção de petróleo na Venezuela. Isso aumentou 23%. É claro que aumentou no Brasil. A contrapartida é o aumento dos combustíveis aqui no Brasil. Teve o dólar também. Exatamente. E quando o dólar flutua para cima, aumenta o preço dos combustíveis no Brasil. Quando ele recua, o preço dos combustíveis no Brasil não recua. Essa é a nossa política. Aí o governo organiza, deixa organizar, estimula, orienta 392 empresas que importam combustível e leva o nosso combustível para o exterior para o refino nos Estados Unidos. Os petroleiros aqui dizem que nós podemos realizar até 100% de refino aqui. E dizem que, por orientação do governo, a Petrobras trabalha na baixa. Essa prática, a prática desta política de preços pode interessar a Petrobras, que tem lucro maior, pode interessar aos acionistas, que também obtêm lucro maior, mas não interessa à sociedade brasileira. Não é apenas aos caminhoneiros, não interessa aos brasileiros. Agora são 9h24, estamos com o pré-candidato do Podemos à presidência da República, o senador Álvaro Dias, e a nossa hashtag é Álvaro Dias na Jovem Pan. Rápido intervalo, voltaremos em instantes. Até já. Já falei, chama a Pancron. A Pancron resolve. Pancron Indústria Gráfica, bom dia. Oi, é verdade que vocês são feras em artes gráficas e que sempre conquistam os melhores prêmios na impressão de material promocional, livros e revistas? É verdade. Ufa, ainda bem. O meu chefe mandou chamar vocês. Já estamos indo. Pancron Indústria Gráfica. Toda vez que você quiser qualidade, prazo e preço, não tem jeito. Chama Pancron. São Paulo 3340-6901. A Pancron resolve. Livelo, junte já seus pontos. Padaria, drogaria, junte pontos no instante. Barzinho, lanchonete, até no restaurante. Compre pontos, ganhe pontos, vale até da sua empresa. Junte pontos com parceiros. Liberdade é uma beleza. Livelo, junte já seus pontos. Junte pontos usando o seu cartão de crédito no dia a dia ou comprando nos nossos parceiros. Livelo, junte já seus pontos. Você não sabe, agora tem Vivo Fibra na empresa. Aí, o relatório por e-mail vai. A pesquisa de orçamento na internet vai. A velocidade que a equipe resolve as coisas vai, ó. Aí, quando dá o horário de ir embora, tá tudo pronto. E eu... Contrate Vivo Fibra para sua empresa. 100 mega, mais 1 tera de cloud backup e assistência técnica em até 4 horas por apenas R$ 99,99 no combo. Acesse vivo.com.br/empresas. A verdadeira comida japonesa está no Toro Sushi. Venha provar o frescor e o nosso cuidado também no almoço executivo. Agora com muito mais opções. Escolha as suas e a gente vai ter o maior prazer em servir o executivo montado por você. Reconhecido pelo Guia Michelin 2017. Unidades em Moema e nos Jardins. Acesse torosushi.com.br e faça sua reserva. Nove horas e 26 minutos aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan, senador Álvaro Dias conosco, seguindo com a pergunta do professor Marco Antônio Villa, que ficou para o bloco anterior. Oi, professor, vamos lá. Pré-candidato, vamos falar algumas coisas, tem várias questões sobre o Paraná, porque vamos falar concretamente a sua ação lá no Paraná e tal, porque muitos, eu não gosto de grandes discursos, com as coisas concretas primeiro, depois fazemos as análises. O senhor, quando foi governador do Paraná em agosto de 1988, jogou a cavalaria em cima dos professores. Muitos foram Fake feridos. news. Muitos foram Mentira. feridos. Mentira. Então vamos lá. Mentira. Muitos foram. Virou uma data histórica o 30 de agosto Mentira. lá.
Como é que é? Isso é uma usado... data histórica para APP, sindicato, da CUT, PT, aparelho do PT. Sim, mas naquela época, nós somos 1988. O que eu posso dizer a você sobre o meu governo na educação é que antes de ser governador eu fui autor do projeto da aposentadoria especial dos professores, ainda como deputado federal. No governo nós aplicamos 40% dos recursos em educação. Decretamos a gratuidade do ensino nas universidades estaduais, eram 3, construímos mais 2, ficamos com 5 universidades estaduais instaladas geograficamente no interior do estado para conter o processo de evasão, de migração da juventude para os grandes centros, o que foi fundamental para um desenvolvimento equilibrado do nosso estado. Começamos com o ensino integral, já há 30 anos no Paraná. E a Fundação Carlos Chagas, que avaliava à época o desempenho do ensino nos estados, considerava o ensino do Paraná o melhor do país. Obviamente eu aprendi muito com esse 30 de agosto. Sim, mas não houve o que ocorreu. Não aconteceu, não ocorreu isso. Falso, não ocorreu o incidente. Tanto é que eu terminei o governo com 93% de aprovação, Vila. Não, mas independente da aprovação, o fato em si não ocorreu. O choque entre polícia e professores, um choque entre polícia e professores, muito aquém do que ocorre atualmente em todos os lugares do mundo. Sim, mas muito ocorreu o fato. E não foi entre professores e polícia. Porque naquele momento estavam lá petroleiros, construção civil, ônibus de São Paulo com sindicalistas que foram para tumultuar o ambiente. E não houve nada do que se diz. Não houve nenhum BO, não houve... nenhuma presença no IML, não houve nenhuma presença em posto de saúde. Isso tudo é um exagero. Não, mas o fato ocorreu, houve um choque normal, mas nada do que ocorre hoje. Ainda bem. Agora, bem longe do que ocorre hoje. No Paraná. Aliás, esse é um assunto tão provinciano e descartável que numa eleição de presidente da República... Mas faz parte da sua trajetória política e administrativa. Aliás, a sua única experiência no Executivo. Aliás, olha, é parte... Eu aprendi muito com isso, aprendi a lidar com isso, tive a humildade de pedir desculpa aos professores que eventualmente possam ter sido atingidos com essa manifestação, mas isso não é a minha história. A minha história não é essa. Portanto, eu reajo sim com certa indignação em relação a esse factoide, porque eu terminei o governo. Não, houve o fato. Da forma como veiculam é factoide. Por que veiculam desse outro jeito? Exploração política, foi esse o objetivo, era um ano eleitoral, havia eleição de prefeitura. A época e os candidatos é que foram para a mobilização. Na verdade, é bom dizer o seguinte, eu terminei o governo com 93% de aprovação. Eu fui eleito senadora recentemente com quase 80% dos votos do Paraná, que é uma votação inédita, histórica. Ontem eu tive no Paraná a manifestação de unidade política do Estado. Então nessa hora não é provincianismo? Todos os partidos políticos, todos os partidos políticos, praticamente todos os partidos políticos, claro, tem uma exceção aí à regra, mas... Os demais todos estavam presentes. Aliás, até esse tinha gente lá. Até esse tinha gente. 337 prefeitos dos 390 estavam presentes. Mais de 800 vereadores, 3.500 pessoas numa manifestação de unidade do Estado em apoio à nossa candidatura. Eu acho que isto fala bem mais alto do que qualquer Mas quem faz a pergunta sou eu, né? Pré-candidato. E eu respondo. E o senhor responde. Quer dizer, se não se for o contrário, se fosse o contrário. A questão do... Voltando ao Paraná, afinal foi a sua experiência administrativa quando foi governador. O senhor foi deputado, foi senador, tal, algumas vezes, tal. Então eu tenho que falar desse fato. A política é assim, né? O Beto Richa, governador do seu estado, o senhor foi eleito senador, como o senhor mesmo lembrou, com uma grande votação, a última vez, né? O Beto Richa foi reeleito, se não me engano, naquele momento, se eu não estiver enganado, e foi um governador muito contestado, com acusações de corrupção, de violência, houve problemas com o funcionalismo público,
acusações de corrupção, tanto que ele é candidato, salvo engano, agora até o Senado e tal, e a situação está bastante complicada no Paraná. Concretamente, qual foi a sua ação como senador pelo Paraná, da República, mas que olha para a política do seu estado, em relação ao PSDB, o senhor Beto Richa? A minha atuação foi deixar o PSDB. Quando eu vi que não havia possibilidade de convivência, eu deixei o partido. O Estado também influiu nessa decisão. Eu disse há pouco que a gota d'água foi a questão do impeachment, mas o copo se encheu lá no Estado. Então, certamente, eu não tive condições de permanecer. Quando eu retornei ao PSDB, depois daquela primeira expulsão, eu retornei a convite de governadores do partido, de lideranças do partido, de senadores, e ingressei em Brasília. Não participei da estrutura partidária no Estado. Nestes anos eu não tive convivência partidária. Disputei a eleição de senador pelo PSDB e logo ocorreu o que todos nós já sabemos, né? Que eu acabei deixando o partido. O senhor não será vice de Alckmin numa possível composição? O senhor nem pensa nisso, não, né? Pois eu não sei por que a pergunta, né? Não, só pensando numa hipótese, porque o senhor é bem votado, por exemplo, nas pesquisas eleitorais. O senhor está muito presente no Paraná, porque o senhor tem essa história no Paraná, que o senhor disse, inclusive se referiu há 2 minutos atrás sobre isso. Numa possível composição, o senhor não faria nenhuma composição eleitoral, né? Eu não faço composição eleitoral. Composição se faz em torno de proposta. A minha proposta é de ruptura com esse sistema. Aqueles que desejarem assimilar a proposta de ruptura serão bem-vindos em eventuais alianças. Evidentemente, eu tenho apreço pelo governador Alckmin, mas é preciso saber se há o propósito de rompimento com esse sistema de governança que eu condeno. Eu não posso dar sustentação àquilo que condeno. Há entre candidatos aqueles que silenciaram durante todos esses anos, especialmente nesses últimos 15 anos. E é preciso indagar onde estavam quando o Brasil estava sendo assaltado. Eu estava na linha de frente, no combate, denunciando, criticando, propondo instauração de CPIs, de requerimentos, pedindo auditorias, representações ao Ministério Público. Só em relação à Petrobras foram 19. Então, esse combate foi travado. O YouTube é o registro histórico de quem atuou e de quem contemporizou, de quem ficou à sombra do poder, se beneficiando inclusive das falcatruas existentes à época. Eu acho que isso é que tem que ser considerado. Senador. Isto, para minha proposta, é essencial. A ruptura com esse sistema. O senhor tem feito dessa questão ética e do combate à corrupção o principal tema da sua candidatura, da sua pré-candidatura. Tenta se colocar como o candidato da Lava Jato, até pelo fato dela... Não, eu não tento me colocar como candidato da Lava Jato. Me desculpe interromper. Eu nunca tentei explorar a Lava Jato, ao contrário. Eu sempre apoiei posso terminar a pergunta e o senhor responde? Sim. Pode ser? Então, o senhor, se não um senhor, ao menos existe esta narrativa por parte dos seus apoiadores de que o senhor seria o candidato da Lava Jato, que tem como principal sede, como principal âncora, Curitiba e o Paraná. Eu queria saber, isso é o suficiente para um candidato à presidência da República? Essa questão do combate à corrupção, do combate à ética, aliás, da defesa da ética, e se não falta uma substância em outras áreas? Por exemplo, quem são os seus apoiadores na área econômica e qual é a sua proposta para a reforma da Previdência, a reforma tributária, outras questões que vão ser vitais no dia 1 do próximo governo? Se você me der 2 horas, eu vou responder tudo. Não precisa de 2 horas, eu confio no seu poder de síntese. Mas todas essas reformas... No debate o senhor não vai ter 2 horas, não. Então, em relação à credencial, é evidente que eu sei que não basta isso, mas isso é essencial. Sem isso, nós não avançamos. Sem combate à corrupção, nem mesmo os recursos que foram daqui, os investimentos que foram daqui em razão desse lamaçal de corrupção, voltarão para melhorar o ambiente de negócio e possibilitar desenvolvimento econômico. O que vale é a experiência administrativa positiva que possa ser apresentada como credencial. Eu vou repetir aqui o que disse Joemir Betting,
o saudoso Joemir Betting, no Jornal Nacional, ao final do meu governo no Paraná. Então, nesse caso, ele não é disse... provinciano, não estou entendendo a sua relação com o seu governo anterior no Paraná. Quando é pro bem, é uma coisa alvissareira. Você não disse que tem que apresentar credenciais, então, eu estou apresentando. Vocês querem apresentar as credenciais? Não, porque quando a gente cita o Paraná, o senhor disse que é provincianismo. Aí o senhor vem e evoca os fatos positivos. Depende quando interessar. É que nem o recupero, entendi. Não, o que interessa à sociedade há que se apresentar. Então, deixa eu dizer. Lógico, o Joemir Betting, ao final do meu governo, disse o seguinte: apenas um Estado brasileiro, apenas um, termina mandato com superávit, dinheiro em caixa e um grande programa de obras realizado. Milagre operado por um par de santos. Reforma administrativa e saneamento financeiro. O Paraná demonstra que a administração pública no Brasil ainda é viável. Esta é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Traz de lá para cá, traz da província para o cenário nacional e você verá que nós estamos vivendo o mesmo drama da desarrumação fiscal. As contas públicas deterioradas. Nós empurramos o país para o caos administrativo. Então, certamente, este é o grande desafio. Você fala em economistas. Eu creio que, muito mais do que um grande economista, você precisa de um grande gestor na presidência da República, que vai convocar o melhor economista para o Ministério da Economia, ou da Fazenda, ou do Planejamento, ou um só, Economia e Planejamento. Enfim, nós conversamos durante a campanha eleitoral com todos os economistas possíveis. Me perdoa a indiscrição, peço perdão pela indiscrição ao ministro Malan, mas ontem eu conversei com o Malan. Conversei há poucos dias com o Sacha Calmon. Converso todos os dias com o Instituto Fiscal Independente, especialmente com o Gabriel. Converso com os consultores do Senado Federal, que são ótimos economistas e trabalham conosco e nos orientam. Conversei aqui com João Paulo Rosenberg, conversei com o economista da Universidade de Brasília, o Gustavo Grise, do Rio Grande do Sul, Hélio Duque, do Paraná. Converso com gente da Fundação Getúlio Vargas. Por que ter apenas um economista se podemos ter muitos? Não é economista. Apenas um será quando nós chegarmos à presidência. Mas vai ter um programa pré-definido, senador? Claro E quando o senhor vai apresentar isso? Nós já estamos apresentando quando não, podemos no detalhe, o senhor falou que precisa de 2 horas e tal. Eu queria saber a sua posição, que a Vera colocou em relação às reformas. O senhor falou no começo em ruptura com o atual sistema, que o senhor acha que tem que ser refundada a República. Agora o senhor vai ter que lidar com esse sistema caso seja eleito, com um Congresso que é adverso. O senhor teve, por exemplo, divergências em relação à proposta de reforma trabalhista, e a reforma trabalhista acabou passando. Então o senhor sabe que nem sempre a proposta, por melhor que seja, ela é encaminhada da forma adequada. Como lidar com esse Congresso, fazer uma maioria, tentando romper com essa maioria que o senhor acha que está equivocada? Eu posso responder sobre a questão econômica ou sobre os dois lados vão caminhar juntos. Em relação a economia só vai avançar se o senhor driblar o Congresso. Exato. Em relação ao Congresso, invertendo o processo atual. Essa lógica não é correta. Primeiramente, o presidente apresenta sua proposta e vai ao Congresso. Ele arma lá o balcão de negócio e tenta cooptar partidos e políticos e perde o apoio da sociedade. Nós temos que inverter o processo. Temos que apresentar as nossas propostas, primeiramente à sociedade. O presidente da República tem que ter capacidade de gestão, competência, ousadia, coragem para promover as mudanças e capacidade de comunicação para convencer os brasileiros que as suas propostas são adequadas. São mais do que adequadas, são imprescindíveis em relação ao futuro das pessoas. O presidente da República que tiver o apoio da população tem a arma mais poderosa e terá o apoio do Congresso. O Congresso não rema contra a maré. E em defesa do Congresso, é preciso dizer que se existe leniência, se existe corrupção no Congresso, é porque do outro lado da rua existe o corruptor, que é o presidente da República. O grande corruptor é o presidente da República. O Congresso dança a música que toca a presidência da República. Se o Brasil eleger um presidente honesto, com coragem de promover mudanças e exercendo o protagonismo da ética, certamente o Congresso se reabilitará diante da sociedade brasileira. E nós temos que fazer um governo de pacto nacional.
Tem que ser um governo suprapartidário. Esse presidencialismo de coalizão, ele fracassou, ele está derrotado. Nós temos que tentar uma outra alternativa, que é a proposta do Pacto Nacional, envolvendo as pessoas de bem de todos os partidos, com exceção daqueles que jogam no time do quanto pior, melhor, aqueles que querem o desastre para o país. Mas aqueles que sabem que o Brasil afundou, que nós estamos mergulhados num oceano de dificuldades, e só poderemos emergir se nós nos unirmos, estabelecemos coesão, unidade e destino, estes virão para um governo suprapartidário. É esta a nossa proposta, é este o nosso sonho, é esta a nossa esperança. Pré-candidato, o senhor disse em certo momento, numa das respostas, não sei se é a mim, o senhor está falando que muita gente se omitiu de combater o PT, né? Durante os 13 anos e 5 meses que o PT governou o Brasil e tal. Bem, não foram os da esquerda, porque esses apoiaram, foram contra o impeachment, como os candidatos Ciro Gomes, Boulos, a Manuela, um provável candidato do PT que a gente não sabe quem será tal. Deve ter sido os pré-candidatos, eu presumo, a quem o senhor estava se dirigindo, que o senhor falou, não nominou, que são os chamados candidatos de centro ou de direita. De direita eu não posso dizer, porque o Jair Bolsonaro, do jeito dele, acabou votando pelo impeachment, tal, aquela coisa. Quem é que se omitiu? Rodrigo Maia, Henrique Meirelles, Geraldo Alckmin? É isso que o senhor queria saber? Olha, eu prefiro não atacar concorrentes na ausência, né? Então, não, mas essa eu peço licença para não responder. Por uma questão de elegância em relação a concorrentes, eu acho que é desagradável atirar pelas costas, não é da minha formação. E também não seria inteligente, eu acho que isso não seria bem. Mas o senhor disse que muita gente se omitiu. Sim, mas o senhor fez questão de mostrar a sua posição. Não há nenhuma dúvida, é só olhar, é só verificar. Então são esses três. Se você é um historiador, tem essa facilidade. Então esses três se omitiram. O Alckmin se omitiu. Eu prefiro que você tire as conclusões. Um pouco incisiva. Eu respeito os meus concorrentes. Não, perfeito. Mas não é uma questão de respeito. Disputa política é bom. Não é que se omitiu. Mas na presença, né? Frente a frente. Sim, mas agora é uma entrevista única tal. Ele foi pouco combativo no luta do impeachment, vamos dizer assim. Pouco incisivo, vamos dizer. Não é só o impeachment. A questão não é impeachment, foram 15 anos de assalto aos cofres públicos do Brasil. A Operação Lava Jato diz que uma organização criminosa assaltou o país. Sim, perfeito. E é preciso saber quem é que combateu essa organização criminosa. Certo. E isso é essencial para o voto. Onde estavam quando o Brasil estava sendo assaltado? Nesses últimos 15 anos. Eu posso dizer a você que já nos primeiros 6 meses eu estava na tribuna do Senado condenando o governo Lula, combatendo o governo Lula e falando dos equívocos do governo e apontando para as consequências que viriam, e vieram. A bomba de relógio de efeito retardado que explodiria no colo do Brasil, e explodiu. Portanto, isso que é essencial nesta hora, o oportunismo, o discurso fácil da hora eleitoral, esse deve ser substituído pela inteligência do eleitor, que vai pesquisar, que vai verificar a história de cada um. 9h44, o senador Álvaro Dias, pré-candidato do Podemos, aqui nos estúdios do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Um rápido intervalo, em instantes voltaremos. A hashtag é Álvaro Dias na Jovem Pan. Na sequência eu vou fazer uma pergunta de um internauta. Até já. Que tal passar as férias de julho com toda a família no resort mais exclusivo do Brasil? O Transamérica Comandatuba tem mais de 80 opções de esportes e lazer, 21 quilômetros de praia, voo direto para o aeroporto da ilha, programação rock and roll, com Camp Rock for Kids e o melhor, agora é all inclusive. Comprando o seu pacote com a To Go Travel, você tem cortesia de hospedagem de 2 crianças e os 10 primeiros que comprarem ainda ganham 10% de desconto nas diárias. Mas corra, essa promoção é por tempo limitado. Ligue 4003-3216 ou acesse www.togotravel.com.br e consulte condições. Transamérica Comandatuba All Inclusive é com a To Go Travel. Discutir e promover a melhoria do ambiente Brasil é uma das missões do LIDE, Grupo de Líderes Empresariais. CEOs das maiores empresas do país debatem com Eduardo Guardia, ministro da Fazenda do Brasil, suas propostas e perspectivas para a construção de uma economia forte. Almoço Debate LIDE, 18 de junho, ao meio-dia, no Hotel Grand Hyatt, em São Paulo. Exclusivo para membros do LIDE. Acesse lideglobal.com. LIDE, quem é líder, participa. Quando você pensa em contar com um serviço especializado, logo imagina que isso tem um preço. Na XP Investimentos é diferente. Abrindo uma conta na XP, você tem a melhor assessoria de investimentos do Brasil à sua disposição, sem pagar nada por isso. E ainda tem acesso à maior diversidade de produtos do mercado, com opções exclusivas para o seu perfil de investidor.
Abra já sua conta e invista com quem oferece uma assessoria de investimentos de verdade, sem custo. Para cada investidor, existe uma XP. Descubra a sua. Partiu pra cima. Chegou a hora, é agora. Vamos fazer um barulho com esperança nos olhos e o peito cheio de orgulho. Pra levantar essa bola, levantar a cabeça, pra voltar a sonhar, pra que o sol apareça. Partiu pra cima. Jovem com a gente vencer, vem de coração aberto, vem que o seu sonho está perto, vem ser jovem, partiu pra cima, juntos daqui pra frente, nada mais nos separa, mesmo contra a corrente, nossa marcha não para, nossos votos de paz, prosperidade e saúde. Mais amor, mais justiça, mais atitude. Jovem com a gente vencer, vem de coração aberto, vem que o seu sonho está perto, vem ser Jovem 9 horas e 47 minutos com o senador Álvaro Dias aqui nos estúdios da Jovem Pan, na sequência da entrevista com os pré-candidatos à presidência da República. Senador, tem ouvintes internautas perguntando o seguinte para o senhor. O senhor fala em romper com a política tradicional, mas o senhor já ficou muitos anos no próprio Congresso. O senhor não faz parte dessa política tradicional? Eu disse há pouco, né? É uma pergunta inteligente e importante. Eu disse há pouco que sou um contestador há muito tempo dessa política. E o retrato da contestação é exatamente essa inquietude que me levou a mudar várias vezes de sigla, né? Fugindo a esse desconforto. É evidente que um presidente da República, nesse sistema presidencialista de muito poder, ele tem condições de propor mudanças radicais. Eu acredito na redução do tamanho do Estado e na redução do tamanho do Legislativo. Acho que nós precisamos de um Legislativo mais econômico e mais qualificado, mais enxuto, reduzindo o número de senadores, o número de deputados federais, estaduais, vereadores, o número de partidos através da cláusula de barreira, não liquidando os partidos. Eles podem existir, mas só serão representados com mandatos se alcançarem um percentual de votos exigido pela legislação. E eu advogo o rigor, 5% dos votos nacionais distribuídos em pelo menos 9 estados. Aí nós teríamos 6 ou 7 partidos. Eu creio ser possível fazer isso, porque os políticos necessitam sobreviver, não é? Eu acho que aqueles que resistirem a essa tendência de mudança, a esse sentimento irresistível de mudança que está no inconsciente coletivo, serão atropelados e serão substituídos. Então nós temos que convencê-los de que é preciso mudar. Ou mudamos ou seremos atropelados. Por falar nisso, senador, o senhor fala em cláusula de barreira. Eu queria saber se o senhor também defende fidelidade partidária, tendo mudado tantas vezes de partido, e nesse sentimento geral de mudança tem um certo inconformismo com os privilégios do legislativo, do judiciário e do executivo. Eu queria saber se o senhor vai se licenciar e abrir mão do seu salário enquanto o senhor estiver fazendo campanha política. Olha, primeiro, em relação às mudanças, né, eu já disse que eu não mudei de partido, porque partido não existe no Brasil. Isso é sofisma, senador. Não é sofisma, não. Sim, o senhor mudou de partido. O senhor foi lá na Justiça Eleitoral e mudou de partido. Isso é convencimento. Mudei de sigla para registro de candidaturas e combati sempre essa sigla. Então, fidelidade partidária, o senhor acha que é bobagem? O MDB. Mas por que não fundou? Por que o senhor não fundou um partido, então? Eu cheguei a fundar. Mas depois desisti exatamente em função. O PST, lembra-se que você citou aí, inclusive, nós organizamos esse partido no país e era um partido limpo. No entanto, houve o anúncio de uma reforma política em que os partidos pequenos desapareceriam e nós acabamos realizando uma fusão com outro partido do governador Joaquim Roriz. Isso é para driblar a cláusula de barreira que o senhor acabou de... Eu não me lembro qual foi se o senhor vai se licenciar do mandato de senador para fazer campanha, como prega aí esse mesmo eleitorado que o senhor falou que está inconformado. Se houver necessidade, me licenciarei. Se o Congresso não estabelecer um cronograma que possibilite a minha presença, eu me licenciarei. Em relação à campanha, não estou utilizando, desde que a pré-campanha iniciou, a cota de passagem do Senado Federal.
Então não há nenhum recurso público envolvido na minha pré-campanha. E para dizer também sobre privilégios a que você se refere das autoridades, eu renunciei à minha aposentadoria de ex-governador há 27 anos. Até para evitar qualquer questionamento, em 2011 eu a requeri para atender apelo de entidades do Paraná que queriam a transferência da minha aposentadoria para a manutenção dessas entidades de assistência social. E como a repercussão foi negativa, eu humildemente recuei e desisti de requerer. Então, há 27 anos seriam mais de 10 milhões de reais que eu abdiquei. Com direito líquido e certo, até porque eu fui governador 2 anos antes da Constituinte, então era um preceito constitucional estabelecido, conferindo direito líquido e certo, que eu renunciei em respeito às pessoas. Como renuncio também ao auxílio moradia e à verba indenizatória, para esclarecer. A verba indenizatória não é a cota de passagem, é 15 mil reais por mês. Esta eu renuncio já há uns 10 anos. E eu recebo apenas uma parte da cota de passagem que utilizo para o deslocamento a fim de cumprir o meu mandato. E devolvo uma parte, talvez 1/3 todos os anos, dessa cota de passagem. Portanto, a economia com essas renúncias é de cerca de 50 mil reais por mês. Isso faço, obviamente, por foro íntimo, é uma decisão pessoal, em respeito às pessoas em que me confiam e principalmente para que eu possa ter autoridade de combater privilégios das autoridades. Eu queria voltar um pouco à pergunta que eu fiz anteriormente em relação à negociação com o Congresso. O senhor fala muito de exemplos, inclusive a sua própria postura, fala da aliança com os bons políticos de todos os partidos. Agora, isso no Brasil parece hoje uma realidade paralela. A gente não tem visto uma quantidade tão grande assim de bons políticos e políticos capacitados aí para fazer uma articulação que mude essa situação. A gente vê muito jogo de tomar lá da cá, as emendas parlamentares, os políticos brigando para manter privilégios. Então eu acho que não é só do outro lado da rua, do lado do governo, que se tenta comprar os políticos. Os políticos também induzem o governo a ceder em muitas coisas em troca de partidos. Então como é que o senhor iria driblar? O senhor que sempre fez parte, tem todo um histórico político, por mais que o senhor tenha se colocado de uma forma diferente, tem uma máquina política que comanda essa situação toda. Como fazer isso de imediato? Porque o Brasil não pode perder tempo no ano que vem, por exemplo, em relação a reformas, em relação ao ajuste fiscal, em relação a questões sociais, saúde, segurança. São projetos aí que são prioritários e que exigem apoio político. E aí como é que fica? Me parece meio utopia contar com a força da sociedade para garantir só esse apoio. Eu sei que a descrença é generalizada, né? Esse é o principal desafio, é vencer a descrença, é geral, toma conta do país. Esse é o grande desafio. Mas eu tenho fé. É possível reviver essa fé que se perdeu aí nas estradas da decepção. Eu fui governador, aí vocês trouxeram à baila o governo do Paraná, e quando governador eu pratiquei o modelo que eu advogo hoje. Nenhum deputado indicou secretário, teve benefício de verba para isso ou para aquilo, e eu tive apoio suprapartidário da Assembleia. Há uma forma de prestigiar o político que a ele interessa mais do que o balcão de negócios. Se ele puder andar de cabeça erguida e valorizado pelo chefe do executivo, ele prefere do que se envolver. Olha, eu tenho que acreditar. O Congresso é o retrato da sociedade. Não há como fugir desta realidade. E o Brasil está mudando, a sociedade evolui. Eu sei que não haverá uma renovação significativa por 2 razões. O fundo eleitoral foi arquitetado para beneficiar os atuais parlamentares. E o fim do foro privilegiado não ocorreu em tempo. Se nós tivéssemos o projeto de minha autoria aprovado no Senado em maio do ano passado, está na Câmara desde junho. Se ele tivesse sido aprovado em agosto ou setembro, muitos dos parlamentares candidatos atualmente não seriam candidatos. Abrir-se-ia um espaço maior para a renovação política. Mas eu acredito na possibilidade, como disse antes, de convencer o Congresso de que o Brasil precisa mudar. Nós não temos futuro.
É por isso que a escolha do próximo presidente da República é fundamental. As pessoas lúcidas, conscientes, devem exercer protagonismo na política ou fora dela. Porque se a escolha for infeliz, será a reedição dessa tragédia. Aí essa descrença perdurará. Se nós tivermos a felicidade de escolher alguém que ouse propor esse rompimento, certamente o país poderá mudar. Senador, e o Congresso mudará. Temos 3 minutos para encerrar a entrevista. Deixa eu só dizer aqui, professora, a hashtag Álvaro Dias na Jovem Pan, um dos assuntos mais comentados no Twitter do Brasil nesse momento. Professor, para a gente fechar. Uma coisa bem rápida, voltando à questão da ética tal, que é uma questão chave hoje no Brasil. Pré-candidato, o seu irmão colaborou com o PT, né? Assumiu cargos tal. Eu não sei se o senhor vai apoiar o seu irmão esse ano para o governo do Paraná, né? Não gostaria de saber sim ou não, se vai apoiar ou não. O seu irmão, em 2010, foi candidato ao governo do estado e o Rodrigo Rocha Loures foi candidato a vice na chapa dele. O Brasil conheceu o Rodrigo Rocha Loures no ano passado, uma corridinha aqui perto aqui da Jovem Pan, na rua Pamplona, com R$500 mil. Como é que fica isso tudo pro senhor? Em resumo, o senhor vai apoiar ou não o seu irmão? Sim ou não? 2, o seu irmão colaborou com o governo do PT, portanto ele faz parte daquela velha política que o senhor disse, sim ou não? 3, o que significa pro senhor como paranense brasileiro que o seu irmão em 2010 tenha tido o Rodrigo Rocha Loures, que é um corrupto, como candidato a vice-governador do estado, do seu estado? Eu conheço o meu irmão desde que ele nasceu, né? Um homem sério, probo e competente, um grande gestor. Em relação às suas escolhas políticas, ele pode responder. Não cabe a mim responder. Em relação ao eventual apoio, o tempo dirá. Não é esta a hora. Ainda não foram realizadas as convenções no Paraná e hoje eu trabalho para unir o Estado em torno do projeto nacional, que é muito importante, não só para o Paraná, mas para o Brasil. Mas ter Rocha Loures como vice, isso não causa um estupor no senhor, não é uma coisa certamente quando ele foi vice, ele não tinha essa mala que o Brasil conheceu agora. Senador Álvaro Dias, obrigado pela visita, pela entrevista à Jovem Pan. Até uma próxima vez, se quiser fazer as considerações finais em alguns... Não, só quero agradecer, eu acho que é um espaço importante, esse debate às vezes ácido é necessário, acho que o Brasil tem que se encontrar com a verdade, esse é o momento do encontro do país com a verdade.